Salve, rapaziada, pós-jogo aqui, vamos falar sobre essa catástrofe que foi Santos e Palmeiras. Mas eu podia usar palavras como vexame, humilhação, fomos humilhados, mas, cara, ficaria abatido. Isso aconteceu com o Palmeiras, isso aconteceu com o Corinthians na Copa do Brasil há um tempo atrás, goleada que a gente tomou no primeiro jogo da Copa do Brasil. Isso aconteceu contra um time venezuelano, que a gente foi eliminado na Vila Belmiro. Isso aconteceu diversas vezes, né? No rebaixamento, no ano do rebaixamento a gente tomou goleada para o Inter. No ano passado a gente tomou goleada para Vasco. Se a gente for puxar, a gente acha. A gente perdendo para Amazonas na Série B, a gente rivalizando com o América Mineiro num jogo de Série B, porque o América Mineiro, coitadinho, fez o gol com o João Paulo machucado. Não sei se o Santos faria isso hoje, jogando com o Remo. Não sei se eu acho que o Santos faria o gol. Então, não sei, eu acho que essa rivalização não foi legal para a imagem do Santos, né? Enfim, o Santos já é um acumulado, é um compilado de vexames, de humilhações. E parece que os dirigentes, os profissionais, as pessoas que administram, que estão à frente do Santos, não tem cuidado, não tem trabalho nenhum para melhorar a imagem do Santos, para deixar o torcedor do Santos um pouco mais calmo. Não, mas eles mandam após uma derrota vexatória, um jogo que não foi bom, os sócios recebeu um e-mail de consulta de psicólogo. Olha que coisa linda, que timing maravilhoso. Mas enfim, então o Santos, se eu usar humilhante, esbravejar aqui, vai ser mais do mesmo. Eu acho que esse jogo a gente tem que resolver, esse pós-jogo a gente tem que resolver em tópicos. O jogo. O Santos não pode entrar num clássico com a postura que entrou. Num clássico já não pode entrar assim. Agora, um clássico de mata-mata, de Copa do Brasil, um jogo grande, como um jogo que vale muito dinheiro, né? Para um Santos na situação que está, financeiramente, esse jogo vale muito mais do que vale para o Palmeiras. Então os jogadores não podem entrar dessa forma, covardados. O Santos entrou com Gabigol fora, né? Não entrou como titular. O Bom Tempo fora. O Neymar nem viajou para São Paulo. Quem mais? Quais são os jogadores mais importantes do Santos hoje? Não é essa trinca? Não é essa trinca? Começou sendo Bom Tempo. Aí o Gabigol tomou esse protagonismo, perdendo muito gol, mas fazendo muito gol, tendo muitas participações em gol, considerando assistências e gols. Aí o Neymar voltou pós-Copa, começou a fazer mais assistências, mais gols, se mostrou muito, muito diferente, acertando passes. E além dele ganhar muitos jogos em casa, os jogos que ele escolhe jogar em casa, a gente conseguiu a primeira vitória fora de casa, que foi o primeiro jogo que ele jogou fora de casa, contra o Vasco. Ele mostrou que o Santos realmente precisa dele. É um aumento as vitórias do Santos. O Santos ganha mais quando o Neymar está em campo, mas esse número é velado pelos jogos que o Neymar jogou. O Neymar jogou contra Remo, o Neymar jogou contra Mirassol, o Neymar jogou contra a Vitória, o Neymar jogou contra a Vitória, não jogou. Contra o CV, contra a Recoleta, e muitas vezes não ganhou. Mas todos esses jogos na Vila. Não perdeu, ok, mas também não ganhou, só ganhou ou empatou. Mas foram esses jogos contra times fracos, tá? Então é um aproveitamento extremamente velado. Aí o primeiro jogo ele jogou fora de casa, a gente ganhou, mas também era contra o Vasco. E assim, se a gente for falar assim, não, mas foi um controle de carga, porque o Santos está em várias competições,
O Neymar queria estar 100%, 200.000%, né, como o Alexandre Matos falou. O Neymar está 1000% pronto para esse jogo. Ele estava totalmente disponível e foi uma decisão da comissão técnica não levar ele para o controle de carga e por estarmos em várias competições. Não acredito. Não acredito por vários fatores. Porque assim, se o Santos estivesse se preparando para poupar alguns jogadores ou os jogadores mais importantes, os jogadores que seriam poupados, eu acho que seria Arão, porque o Veríssimo voltou, ou o próprio Veríssimo, porque acabou de voltar de lesão. No pré-jogo até falo sobre isso. Ele já volta de lesão e já joga e se lesionou no jogo. Arão, o Veríssimo, o Luan Pérez. Esses dois, o Arão e o Luan Pérez, estão jogando vários jogos, um na sequência do outro. E são jogadores um pouco mais velhos, que não aguentam, que não tem um físico muito bom, já não são jovens. O Oliva não entrou como titular, mas acho que o Oliva seria poupado também, porque é um jogador que joga vários jogos e se doa muito dentro de campo. O João Schmidt, que é um jogador cansado, ele 100% ele já está um pouco abaixo dos outros fisicamente. Barreal, que joga todos os jogos, esses jogadores seriam poupados. Agora só o Neymar só o Neymar foi poupado por causa de sequência de jogos, por causa de calendário. Então ele vai jogar contra o Corinthians fora de casa, ele vai jogar contra o Palmeiras na Vila na volta da Copa do Brasil, ou não vai jogar porque aí já estamos fora mesmo. Vai jogar contra o Inter lá fora ou vai tomar cartão contra o Corinthians, né? E existe essa possibilidade, ele é capitão, né? Ele já está com 2 cartões. Ele pode tomar cartão contra o Corinthians e não jogar contra o Inter, não viajar. Olha, que coincidência, né? Então, e assim, o Neymar ele diz que estava disponível, mas ele diz isso algumas horas, né, 1 ou 2 horas antes do jogo, ou alguns minutos, eu não sei exatamente o timing que ele respondeu essa mensagem. Uma crítica de um jornalista que mal critica ele, que se o Neymar xingar a mãe desse jornalista, o jornalista vai falar assim: pô, mãe, o que você fez pro cara? O cara, ele mal critica o Neymar. Aí quando o cara critica o Neymar, aí o Neymar vai lá e se explica num timing perfeito. Me pareceu mais uma manobra, uma manobra que foi utilizada para limpar a imagem do Neymar. E o Santos é totalmente conivente com isso. Aí fala o diretor do Santos, aí fala a comissão técnica, mas aí uma coisa não bate com a outra, porque quando o Neymar está 100%, quando o Neymar quer muito, ele joga no sintético. Ele jogou contra o Atlético Mineiro. No final do Brasileirão passado, ele jogou vários jogos em sequência com a lesão lá no menisco, precisando de uma intervenção cirúrgica, enfim, uma intervenção médica. Mas mesmo assim ele foi pro jogo. Então quando o Neymar quer, quando ele está 200% pronto, ele faz. Porque ele já faltou em treino, aí o Santos maquiou de uma forma maravilhosa. Ele não apareceu num treino e foi passado para os jornalistas que o Santos não sabia o porquê, né, onde estava o Neymar, o porquê não apareceu. Aí depois veio a informação que o Neymar estava doente, eu não lembro exatamente qual era a doença. E beleza, aí o Santos falou assim: não, realmente ele estava doente, ele falou aqui, ele falou para esse membro da diretoria, não esse, por isso que não passamos para você. Então quando o Neymar está 200% pronto, 1000%, 100% pronto, e apostos querendo jogar, ele joga. Porque o jogo que contrariaram ele tirando ele do jogo, que foi contra o Flamengo, e daí pra frente ele nunca mais saiu do jogo. Nunca mais. Foi substituído? Eu não lembro. Ele já ficou fora. Ok, mas jogos que ele não quer jogar. Jogos que não vão
comunicar muito legal com a imagem do Neymar se ele perder. Então que capitão, que referência técnica é essa que temos, se a gente não pode contar com ela num jogo em que a gente pode, a gente está passível de ser humilhado, de tomar 3, 4, 5. Se o jogo fosse 5-0 não seria muito, porque se a gente contar o gol do Vitor Roque, que o cara cruza, o Vitor Roque erra a passada, a bola vai na esquerda, ele quase cai, ele cai até, né? Ele parece que ele tropeça na bola no primeiro tempo ainda. Se o Vitor Roque faz aquele, e o Giai ou o Murilo é o Maurício. Se o Maurício, o Vitor Roque e o Maurício fazem os gols absurdos, né? Se Tassiano perdesse pra gente, eu ia ficar muito bolado. Se eu já fiquei bolado pelo lance que o Igor Vinícius errou ontem, imagina se o Tassiano perde o gol que o Maurício perdeu. Então imagina que o Palmeiras fazem esses 2 gols. 5-0, tranquilo. Perdendo o gol da jogadaça do John Arias, perdendo outros gols, perdendo o gol do Giai, 5-0. Imagina se faz esses também, 6. E se chega a 6, imagina como estaria o mental do time do Santos. Se chega a 6, 7, 8, olha que loucura. Então a gente, o jogador, nossa referência técnica, o jogador que olha pro menino da base, olha pro bom tempo e fala assim, não, calma, vamos jogar. Foi gol lá dos caras, mas cabeça, Mamba mentality, ó a bola. Se esse cara, a gente não pode contar com esse cara, com quem que a gente vai contar? Aí o Gabigol, que tava boladinho no outro jogo por ter saído, por ter perdido inúmeras chances, ficou no banco, falando, conversando com o Cuca sobre o jogo, ok, achei legal isso até. Aí quando entrou, tava histérico no jogo também por erros de companheiros, erros dele. Tava tentando passe por cima, assim, como se fosse craque, como se fosse o Sócrates, como se fosse o Zico. Aí olha, vê que errou o passe, aí o cara olha pra cara dele e ele não gosta. E assim, Escobar, Tassiano, João Schmidt, Igor Vinícius, eu não sei quanto que o Igor Vinícius ganha. Mas assim, esses caras eu nem critico tanto. Porque eles são ruins. E se a gente pegar e tirar esses jogadores, rescindir com o Escobar, quem vai jogar na posição dele? Eu critico nos 90 minutos, mas eu não faço críticas pesadas, eu não coloco ele na thumb como se fosse o grande causador do resultado. Agora, Neymar, Gabigol, Brazão, Luan Pérez, referências táticas, referências técnicas, e os jogadores que ganham muito, eu coloco sim. Brazão, ele não é o goleiro de Copa do Mundo? Ele é um goleiro nota 4 em time grande, em time médio pequeno ele é nota 8, porque ele faz grandes defesas, né? Ele faz milagres, mas num jogo que vai uma bola, ele vai tomar essa bola. Então ele não é goleiro de Copa do Mundo coisa nenhuma. Ele não é goleiro de Copa do Mundo. Ele é igualzinho o João Paulo. Ele é um pouco melhor que o João Paulo. O João Paulo também fazia inúmeros milagres. Mas aí no jogo contra o Atlético Paranaense, no penúltimo ou antepenúltimo jogo do Brasileirão em que a gente caiu, ele tomou um gol de falta absurdo. Era o jogo que a gente não podia perder. Empata na Vila, tamo aí, tamo vivo. Estaríamos vivos, né? Não deu. Então o Brazão, goleiro médio, goleiro tapa-buraco, ele pode, pro nosso time grande, pro Santos grande, ele deveria ser máximo banco. Mas ganha muito, ele é tido como, ele é um dos grandes xodós da torcida, e por isso ele deve ser criticado. Agora, o Escobar não é xodó, o Escobar ele é a torcida reconhece
o tanto que ele corre. E eu não vejo o Escobar nunca indiferente com a situação que o Santos está. Ele tem uma grande dificuldade técnica e cognitiva, coitado. Uma grande dificuldade técnica e ele não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue pensar no zagueiro que está passando e na linha de impedimento. Ou ele pensa numa ou ele pensa noutra. Se o cara estiver passando, ele vai correr junto com o cara. Ele já vai estar correndo aqui, vai dar posição pro cara. Ele é ruim. Mas agora, a gente criticar o Escobar porque o cara tá vindo pra ele tira a bola, aí o meio tá vazio, ele dá, tipo, o cara meio que tabela com ele. E o meio que tá vazio? Cadê o Oliva, o Gustavinho, o Arão, o João Schmidt? Eu não sei quem é que tava, né, jogando naquele momento do jogo. Outro que eu esqueci de citar, Roleiser. Pô, Roleiser é um jogador extremamente protegido pela torcida. Eu não vi ninguém falando sobre ele, cara. É um cara que acho que não recebe tanto, mas ele é tido como um craque. Quando faz um gol a cada 9 partidas, nossa, Roleiser, ele dá 2 assistências aí em jogos de sequência, ele vira um astro. Ele vira um astro. Né? Pra torcida ele vira um novo Elano. Um novo, sei lá. Mas ele não teve uma temporada de Giovânio. Ele não teve uma temporada de Marquinhos Gabriel. Se ele chegar no nível Jean Mota, pelo amor de Deus, que jogadores nós temos? Ele vai virar tipo um Beckenbauer do ataque. Ele vai virar um sei lá. Se ele tiver uma temporada de Jean Mota, vão chamar ele de Snyder, de um argentino. Sei lá. Foda-se também. O cara que não aguenta jogar, não aguenta correr, não ganha de ninguém numa trombada. Aí eu vi um pós-jogo acho que foi do Musset, falando, não jogou bem, Gustavinho não jogou bem só o primeiro tempo, o Laser não jogou bem o primeiro tempo e só. Pô, não, ele não jogou bem tempo nenhum. Ele não jogou bem tempo nenhum, não jogou nada. E ele tem que ser o diferente. Ele não é o brabo, ele não é o cara que comemora assim, não é o cara que jogou no Benfica, não é o cara que foi vendido, que foi uma das maiores contratações do Santos de todos os tempos. Por que ele não é cobrado? Por que ele não é cobrado e o Escobar é extremamente cobrado? Desculpe. No jogo no último, contra o Mirassol, ele teve a bola do jogo. O Santos teve várias bolas do jogo, né? A última bola do jogo. Que ele poderia fazer o gol. Se ele batesse igual o Barreal, né? Só colocar a bola pro gol, ele faria o gol. Ah, mas o Barreal bate muito bem. O cara do Mirassol fez um gol parecido. É só colocar a bola no gol, mas não consegue. O Roleiser, ele consegue só na base da empurrância, na força. Bum! Ele chegou a bola lá na praia. A bola foi lá na praia. Aí você fala, percebe? As finalizações do Roleiser sobem demais ou batem no zagueiro, ou explode no zagueiro. Perceba isso, mas ele não é cobrado. Bom Tempo é cobrado. Né? Depois que ele assinou a renovação, falaram assim, pronto, renovou, já era, assentou no contrato, não joga mais nada. Bom Tempo é cobrado. E outra, falam que jogador da base do Santos, o Santos revela muito jogador porque o Santos coloca esses jogadores em outros times, esses jogadores não jogariam. Não, existe uma falsa impressão de que a torcida do Santos apoia a sua base e o Santos tem paciência, o Santos dá oportunidade para os jogadores jogar. Olha o Wellington Tim, que entrou na final, só teve um jogo, eu não lembro, acho que teve 2, no jogo anterior ele jogou também. Na final da Libertadores com o Palmeiras. O Wellington Tim entrou, errou, não aproximou do Rony numa jogada, o Rony cruzou, o gol do Breno Lopes. Já era, acabou a carreira do cara. Nunca mais jogou pelo Santos. Podia ser um baita zagueiro, lateral esquerdo. Aí entrou o Davizinho ontem, 3-0. Palmeiras sabugando. E aí?
Entra lá, moleque. Entra lá, moleque. Vai lá. Aqui, mas no próximo jogo, num jogo fácil, no jogo contra o Mirassol, vai entrar o Igor Vinícius. Aí quando o Gabriel Menino voltar, vai entrar o Gabriel Menino. Então o Santos não dá oportunidade para a base. O menino lá que errou contra o Botafogo nunca mais jogou. O Moisés, eu acho que está machucado. Vai entrar antes desse menino. Vai entrar antes do Robinho Júnior, que também não apresentou nada. Não era nem para ter subido. Não era nem para ter subido. Está ganhando mais do que jogadores importantes do time titular. E ele ganha mais salário. Então está tudo errado. Santos está tudo errado. Então tá tudo errado. Líder técnico, que capitão acho que o Neymar não é. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi ele falando bem como capitão na pré-eleição foi no que ele falou sobre a conversa que ele teve com a torcida, que eles não vibravam juntos, que a gente tem que querer ser campeão, querer sair da situação ruim. Foi uma baita pré-eleição, não é nem porque ganhou o jogo, foi porque foi boa mesmo. Agora, não vejo ele com perfil de capitão, um cara histérico. Então, nosso capitão, a gente não pode contar com ele, a gente não sabe quando que a gente pode contar. O cara pode ser maravilhoso, imagina, a gente contrata o Messi, mas vai estar aquele asterisco lá no contrato de o Messi ele só vai jogar os jogos que ele quer. Aí a gente tá ganhando vários jogos e tal, aí na final, cadê o Messi? Não, nem atende ligação, nem chega mensagem pra ele. Ou ele joga 2 jogos, aí some, aí joga mais um, aí some 9 jogos, aí joga mais um, aí a gente tá caindo. No último jogo lá, a gente tenta ligar pro Messi, cadê o Messi? A gente não sabe se vai poder contar com ele. Mas aí a diretoria vai falar, não, o Messi ele tá não sei o que, fazer uma manobra maravilhosa para maquiar o que está acontecendo. Então a gente não pode contar. Os jogadores importantes do Santos estão velhos ou lesionados, né, bichados, que é o Veríssimo. O Luan Pérez, eu não sei o que acontece, está morto, toma uma bolada, eu sei, bolada é foda, mas cara, uma bolada que todo mundo toma, ele fica, cara, na cara dele. Na cara dele dá pra ver a canseira, a tristeza, como ele tá abatido. Pô, ele cortou a boca ontem. Meu Deus do céu. Cara, parecia que o mundo dele tinha caído. Parecia que ele tomou... Ele bateu a cabeça na trave, parecia. Parecia que ele ia pegar a ambulância pra ir embora. Não dá pra entender. Não dá pra entender. O João Schmidt, cansado. Quando ele é desequilibrado, ele cai de uma forma constrangedora, de 4, de lado, esquisito. Ele não tá preparado nem pra cair. E do jeito dele também, tipo, como ele fica cansado, suado, morto. Caramba, não sei o que acontece com esses jogadores do Santos. Não sei o que acontece com os jogadores do Santos, cara. Aí a gente vai cobrar Escobar, que corre o jogo inteiro, que vai estar no jogo seguinte, que não tem uma assistência no ano, mas pô, ele tá lá todo jogo. Tá lá todo jogo e é ruim com ele. A gente percebe que é ruim, pior sem, a gente tem que contratar. Mas o que a gente faz com o dinheiro que a gente recebe? A gente contrata Bilal Brahim, a gente contrata Igor Vinícius, a gente contrata Mike. O cara que tá falando que a gente não tem dinheiro, que bababá, é o mesmo cara que contratou Bilal Brahim, Mike, Rony. Além das contratações, do valor de transferência, os salários desses caras. Vamos contar que todo mundo ganha só 200 mil. Só. Eu não ganho isso. Só 200 mil. Bilal Brahim, Mike, Gabriel Veron, Rony. Cara, já foram 4. O Adonis Frias. O outro que veio com o Adonis Frias, que eu nem lembro o nome. Pô,
Já foram 6. Cara, que loucura, né? Que loucura. Olha o tanto de dinheiro que o Santos gasta. Lautaro, 7. Tassiano, o valor que o Santos pagou no Tassiano é absurdo, gente. 8. Então será que o Santos não tem dinheiro ou o Santos não sabe aplicar esse dinheiro? Não sabe onde aplicar esse dinheiro? Aí esse cara estava sendo abraçado lá pelo mascote do Palmeiras. Eu abraçaria também. Cara, o cara... Um cara que... Eu sou funcionário do Santos, eu sou da diretoria do Santos. Um cara que era da diretoria do Santos, que vai pro Corinthians. Aí esse cara, estando no Corinthians, ele pega e leva Rony, ele pega e leva Lautaro. Lautaro não tá mais, mas enfim, leva Lautaro, leva Cabaleiro, leva... E por valores absurdos, pagam a transferência desses caras. Eu só abraçaria. Vamos almoçar em casa. Vamos comer uma parmegiana ali, eu pago. Vamos. Cara, você é um herói. Você estando na diretoria de outro time é o melhor diretor da nossa diretoria. Porque o Alexandre Matos ajudou a tirar o Zé Rafael do Palmeiras. Ajudou a tirar o Rony. O Rony já não estava mais, mas ajudou a tirar o Mike. O Mike recebia mais no Santos do que ele recebeu no Palmeiras. No auge dele no Palmeiras, o Mike não recebia o que ele recebeu no Santos de salário. Então tá tudo errado. Não é só esse jogo não. Esse jogo foi só reflexo. Foi só reflexo. E errou tudo também. Errou tudo. Na escalação, o Cuca também, que é também conivente com essa maquiagem que fizeram para não escalar o Neymar. É conivente com isso e também ele errou. Ele errou. Ele colocou... Ele não repetiu a escalação da zaga. Ele poderia muito bem repetir essa escalação. Arão e Luan Pérez. Luan Pérez até começou jogando bem. Aí ele já colocou o Veríssimo lá. O Veríssimo, beleza, começou bem também. Mas o Arão, ele tava muito mal, o Arão de volante. Aí ele colocou o Arão como volante. Aí você me fala. Ele queria colocar 3 volantes. Quem ele poderia colocar? Coloca os 3 volantes que estão jogando. Oliva, Gustavinho e o João Schmidt. Não dá, o João Schmidt não tá bem, coloca o menino, o Lucas Pierre, enfim, coloca o menino. Se for para colocar o Davizinho na fogueira, é menos fogueira você colocar um volante num jogo 0x0 e depois tirar, né, o Palmeiras fazendo 2, indo pro intervalo, troca, aí coloca o João Schmidt, coloca lá, ó, segura esse resultado pra gente, tá ficando feio. Você é experiente. Agora, aí só colocar os moleques depois. Eu tava esperando colocar Robinho, o ponta esquerda lá que nem sei pra onde tá, que poderia ser vendido, sumiu. Só faltou colocar Ananias também. Não é difícil. Cuca errado, elenco bundão, líderes que não são líderes. E aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser o desenrolar desse ano? A gente vai ganhar do Corinthians agora? Vamos pra luta, uhul. Aí se a gente ganhar do Corinthians 1x0, lota a Vila pro jogo de volta contra o Palmeiras. A gente ganha de 1x0. A gente empata ou toma 2x0 na Vila, imagina. 2x0 agregado 5x0. Que loucura. E ainda bem que esse primeiro jogo foi no Allianz. Imagina a gente perdendo de 1x0 na Vila. Perdendo de 1x0 só na Vila contra o Palmeiras. Aí no jogo de volta a gente precisando sair. O Palmeiras faz o gol rápido, faz o gol no primeiro tempo. Imagina que loucura. Imagina que loucura seria esse jogo. E a gente ia tomar vareio, viu? Vareio. Mas enfim.
Inadmissível isso que está acontecendo com o Santos. Teve pontos aqui que eu nem citei, mas acho que os mais importantes eu citei sim. Erro do Cuca. Neymar não foi porque não quis, não é por controle de carga nada, porque então ele é 90% do time, né? Se ele não for, se só ele não jogar já garante a próxima vitória, beleza? Ele que não marca, ele que não corre. Esse é o segundo tópico. O laser, brasão, enfim, 0 pra todo mundo. E é isso, é nóis, acabou o vídeo, tá uma merda.